Tabela da Libertadores 2025 e classificação da Sul-Americana 2025. Tudo bem? Deixa seu like e inscreva-se no canal. Eu tô trazendo para vocês a tabela da Libertadores 2025, sexta rodada. Vamos para a classificação da Libertadores 2025. Grupo A, primeiro colocado Estudiantes, 12 pontos e 6 jogos. Segundo colocado Botafogo, 12 pontos e 6 jogos. Terceiro colocado Universidade de Chile, 10 pontos e 6 jogos. Quarto colocado, Carabobo, 1 ponto e 6 jogos. Grupo B, primeiro colocado, River Plate, 12 pontos e 6 jogos. Segundo colocado, Universitário, 8 pontos e 6 jogos. Terceiro colocado, Del Valle, 8 pontos e 6 jogos. Quarto colocado, Barcelona, 4 pontos e 6 jogos. Grupo C, primeiro Córdoba, 11 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. Segundo colocado, Flamengo, 8 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Terceiro colocado, LDU, 8 pontos, 5 jogos. Quarto colocado, Deportivo Táchira, 0 pontos, 5 jogos e 0 vitória. Grupo D, primeiro colocado São Paulo, 14 pontos, 6 jogos e 4 vitórias. Segundo colocado Libertad, 9 pontos, 6 jogos e 2 vitórias. Terceiro colocado Alianza Lima, 5 pontos, 6 jogos e 1 vitória. Quarto colocado, Talheres, 4 pontos, 6 jogos e 1 vitória. Grupo E, primeiro colocado, Racing, 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. Segundo colocado, Fortaleza, 8 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Terceiro colocado, Bucaramanga, 6 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Quarto colocado, Colo-Colo, 2 pontos, 5 jogos e 0 vitória. Grupo F, primeiro colocado, Atlético Nacional, 9 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. Segundo colocado, Internacional, 8 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Terceiro colocado, Bahia, 7 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Quarto colocado, Nacional, 4 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Grupo G, primeiro colocado, Palmeiras, 15 pontos, 5 jogos e 5 vitórias. Segundo colocado, Cerro Porteño, 7 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Terceiro colocado, Sport Cristal, 4 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Quarto colocado, Bolívar, 3 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Grupo H, primeiro colocado, Vélez, 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. Segundo colocado, Peñarol, 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. Terceiro colocado, Bulo-Bulo, 6 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Quarto colocado, Olímpia, 2 pontos, 5 jogos e 0 vitória. Pessoal, vamos agora para a tabela da Sul-Americana 2025. Grupo A, primeiro colocado, Independente, 9 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. Segundo colocado, Guarani, 8 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Terceiro colocado, Potosí, 7 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Quarto colocado, Boston River, 4 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Grupo B, primeiro colocado, Universidade Católica, 11 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. Segundo colocado, Vitória, 6 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Terceiro colocado, Defensa e Justiça, 4 pontos, 5 jogos e 0 vitória. Quarto colocado, Cerro Largo, 4 pontos, 5 jogos
e uma vitória. Grupo C, primeiro colocado, Huracan, 14 pontos e 6 jogos. Segundo colocado, América de Cali, 8 pontos e 6 jogos. Terceiro colocado, Corinthians, 8 pontos e 6 jogos. Quarto colocado, Racing, 1 ponto e 6 jogos. Grupo D, primeiro colocado, Godoy Cruz, 11 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. Segundo colocado, Grêmio, 9 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Terceiro colocado, Atlético Grau, 3 pontos, 5 jogos e 0 vitória. Quarto colocado, Luquenio, 2 pontos, 5 jogos e 0 vitória. Grupo E, primeiro colocado, Muxuque Runa, 13 pontos, 5 jogos e 4 vitórias. Segundo colocado, Palestino, 9 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. Terceiro colocado, Cruzeiro, 4 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Quarto colocado, União de Santa Fé, 3 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Grupo F, primeiro colocado, Once Caldas, 12 pontos, 5 jogos e 4 vitórias. Segundo colocado, Fluminense, 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. Terceiro colocado, Clube Gualberto, 4 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Quarto colocado, União Espanhola, 2 pontos, 5 jogos e 0 vitória. Grupo H, primeiro colocado, Cienciano, 9 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Segundo colocado, Atlético Mineiro, 8 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. Terceiro colocado, Caracas, 5 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Quarto colocado, Iquique, 4 pontos, 5 jogos e 1 vitória. Alan Patrick, do Internacional, 5 gols. Barcos, do Alianza Lima, 5 gols. Ramiro, do Bolívar, 5 gols. Alex, da LDU, 4 gols. Cláudio, do Del Valle, 4 gols. Kevin, do Alianza Lima, 4 gols. Kevin Viveiros, do Atlético Nacional, 4 gols. Maurício, do Vélez, 4 gols. Artilharia da Sul-Americana, Ismael Dias, do Universidade Católica, 6 gols. Júnior Paredes, do Puerto Cabello, 6 gols. Dário Moreno, do Once Caldas, 4 gols. Diego, do Nacional de Potosí, 4 gols. Gaspar Gentili, do Cienciano, 4 gols. Júnior Marabel, do Palestino, 4 gols. Pablo Verrete, do Vasco da Gama, 4 gols. Essa foi mais uma tabela da Libertadores 2025 e Sul-Americana 2025. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixou o like e se inscreveu no canal.